Gêmeos, bem-vindos de volta a mais uma leitura de tarô. Bem-vindos de volta a mais uma, mas depois de um longo tempo, né, Gêmeos? Bom, espero que faça sentido para vocês esse retorno. Se fizer, né, vamos criar essa conexão. Então curte, compartilha, enfim, fica aqui, comenta. Sinta-se em casa, façamos dessa casa algo bom. E é isso, vamos falar sobre 2026? Vamos saber qual que é a mensagem? Vamos voltar com tudo. Eu espero continuar abastecendo esse espaço, essa residência toda semana. Então, para que haja, né, esse entrosamento, a gente precisa dessa interação, porque senão realmente a casa fica abandonada. E não gostaria, né? Claro que às vezes a casa, passa por algumas reformas. Estive ausente, mas também necessário, um descanso, uma pausa, enfim, precisa fazer sentido, né, gente? Então, vamos lá, vamos voltar. É isso, Gêmeos, se você não me conhece, eu sou a Tawane. E tiragem de tarô, lembre-se que é coletiva, né? Não é particular, não é individual. Pega se fizer sentido, se não fizer, solta, volta em outro momento. Pode ser que eu não esteja falando sobre a sua situação atual, nem tudo vai ressoar com todo mundo, mas espero fortemente que em algum momento da mensagem algo possa assim te trazer inspiração, elucidação, insight, abertura de visão e de caminhos, né? Que a nossa visão consiga expandir além da nossa própria visão e que abra no mundo material as portas, as janelas e tudo mais que precisa ser aberto, certo, Gêmeos? Antes da gente falar sobre 2026, vamos entender o momento atual de vocês. Isso pode ser importante até para que você veja se está fazendo sentido com você ou não. É claro que eu estou fazendo para o começo de 2026. Se você me vê em algum outro momento que não esse, adeque e adapte, né? A gente sabe que a energia não tem espaço-tempo, mas que eu estou captando esse momento atual, você pode existir sim em outro momento e isso vir a fazer sentido. Complemente com outros aspectos fortes do seu mapa natal, se você sabe. Sol, ascendente, Sol não, né? Lua, ascendente, Júpiter, Vênus, que são aspectos importantes, complemente, faz até mais sentido, né? Nunca sabemos, até porque a gente tem a revolução astral anual, né? Quando a gente faz aniversário é um outro ciclo, então pode ser que tenha aí outro aspecto importante para você, certo? Feitas essas considerações, encostei na cadeira, me delonguei mais nessa conversa com vocês do que eu tive com Áries e com Touro, necessidades de cada signo. Vocês estão precisando mais desse momento? Vocês estão precisando, assim, desse se achegar, desse, não abre as cartas não, Tawane, vamos ficar só aqui conversando? Gostaria, né? Mas a ideia não é essa. Se for da vontade de vocês, eu abro a câmera e deixo falar aqui, né? Às vezes a gente não precisa nem de tarô, né? Conversa vai vindo aqui, mas vamos usar o tarô? Vamos? A gente tem a simbologia, a gente tem a energia vinda do tarô, vamos usar, né? Vamos desencostar da cadeira, se ajeitar, né? Vamos, então vamos. Eu quero, vocês querem? Então tá. Não basta eu querer, né, gente? Eu faço minha parte, mas aí tem a de vocês, né? Qual que é o momento atual do geminiano, geminiana que chegar, que se conectar a esse vídeo? O que eles estão passando, né? Vamos entender esse momento atual de vocês para entender o que vem adiante, né? O eremita, gente, essa carta iniciou para Touro. Eu embaralhei as cartas, né? Eu tô tirando saltada aqui, então assim, se quiser, já começa o ano vendo Touro lá, porque pode dizer algo para vocês, certo? O eremita, então, vamos entender um pouco mais, vou tirar mais uma carta para entender o que a gente tá falando, apesar, já vieram duas, né? 7 de ouros, finalmente vocês estão ganhando a iluminação, a sabedoria, ou finalmente vocês estão adentrando esse mundo interior da própria sabedoria, né? Porque conhecimento, informação, a gente tem diversos, né? O intelecto não diz sobre a sabedoria, o intelecto pode gerar sabedoria? Pode, mas também pode destruir a nossa sabedoria, porque quanto mais a gente se farta, a gente se nutre dos intelectos alheios, a gente está disperso a nossa própria realidade, a gente está se nutrindo das realidades alheias porque a gente ainda não é capaz de nos nutrir através de nós mesmos. E aí, 7 de ouros vem falando que agora eu tô realmente colhendo os frutos da minha própria sabedoria, né? Ah, que bom. Dei mais uma carta aqui. Pagem de espadas. Ainda sou uma jovem criança, um ser pensante? Ainda sou. Mas já começo a pensar por mim mesmo. Já começo a eu mesmo ter que ir lá arregaçar as manguinhas assim, ó.
E, gente, não estou dizendo que vocês eram burros ou algo nesse sentido de, nossa, você tá falando que eu não tinha sabedoria? Você tá falando que eu ainda sou uma criança que não pensa? Você está falando, não, gente, não vamos deturpar as informações, né? Porque às vezes a gente precisa sinalizar. Acho que é nítido quando a gente fala algumas coisas, mas a cabeça do ser humano tem que ver como que tá funcionando. Qual que é o raciocínio? Porque se ouve uma mensagem dessa, você fala, né? Não falei nada de ruim até agora. Então tá. Tá bom. Mais uma carta volta ao momento atual de Gêmeos. Formadores de opinião. Não sei o quanto que é bom ou ruim, mas aqui pra vocês me parece bom. Rei de Ouros. Tá. O que é esse Rei de Ouros com esse... Primeiro vamos página de espadas, vamos lá. Página de espadas no momento atual pra Gêmeos. Quis vir muitas aqui, não. Página de espadas. Página de espadas, 10 de espadas. Eu tô enxergando coisas e não é porque assim eu quis ou porque eu fui atrás, é porque muita coisa aconteceu na minha vida e depois de tomar muito na cabeça, né, no ombro, aí a gente começa a ficar esperto. Por isso que tem uma maturidade, não que vocês não eram, como eu falava, não que vocês não eram maduros, mas a maturidade que vocês tinham levaram vocês por situações que causaram dor. E aí talvez pode ser que vocês se questionaram do próprio caminho, da própria sabedoria. Pera, se eu tô colhendo certas coisas, então deixa eu ver se tá fazendo sentido essa minha forma de pensar, essa minha forma de agir. Será que não tá na hora de eu me recolher? Será que não tá na hora de eu, né, colher o que eu preciso colher e não o que eu quero colher, né? Rei de Ouros aqui, mas tem uma carta boa, né? Vamos ver esse Rei de Ouros aqui. O que é isso? A maturidade de dar as costas para algo, mas se juntar a outras coisas, né? Pode ser que ainda tenham sabedorias para vocês das próprias dores que vocês passaram. Então eu tenho que revisitar. Não que eu esteja falando que vocês têm que lamber as feridas, mas o que no que passou vocês ainda podem. Precisam não, né, gente? De precisar, só precisa do que é fisiológico. Mas o que vocês podem recolher disso tudo, 7 de Ouros. Isso colaborou para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Eu estava sendo imaturo, imatura, e porque eu não via, porque eu não sabia, porque a forma que eu pensava era essa. E aí quando eu tomei uma lambada, como eu tomei 1, 2, 10 lambadas, eu me questionei. Então a dor, não é que preciso, não é necessário sofrer, mas a dor é inevitável, aquilo que a gente já sabe. Então o que eu tô construindo agora? Não falo nem de construindo, né? É claro que tem o Rei de Ouros aqui que já fala desse lugar de já construir. Agora eu só estou administrando, mas esse administrar ainda tem esse lugar da cooperação, né? Seja porque eu ainda posso cooperar ou porque ainda podem cooperar comigo. Eu vou pedir mais uma para esse rei, com esse Rei de Ouros, com esse 3 de Ouros. O que a gente tá falando aqui? Para Gêmeos? Tá. 3 de Ouros com 3... Gente, eu falei 3 de Ouros e não é 3 de Ouros, é 4 de Ouros. Então vejam se vocês não estão perdendo a estabilidade de vocês por conta de coisas que passaram e vocês não viram. É um 4 de Ouros. Saibam se estabilizar, né? Pra gente ter uma mesa, a gente tem 4 apoios, né? Então saibam estabilizar os apoios de vocês, as pessoas de vocês, para que vocês continuem crescendo. Vejam se vocês não estão perdendo nesse crescimento de vocês. Algumas perdas são inevitáveis ao longo do caminho. A gente não consegue estar atento em tudo, né? A gente tem aquele ponto cego na vida também, não só na direção.
Mas vejam se vocês não estão deixando passar, apenas uma mensagem, o momento atual de vocês. Pode ser que vocês perderam, estão perdendo, ou estão justamente fazendo esse equilíbrio, porque aí veio o 3 de paus, falando que eu ainda posso ir adiante, eu ainda me nutrindo dessa minha estabilidade, agora eu vou continuar semeando. Página de ouros. Se a gente tá falando de colheita, agora que eu colhi, agora que eu amadureci das dores. Então, assim, alguns aspectos da vida de vocês já amadureceram. Principalmente aqui no que diz respeito à estabilidade financeira. Então, olha, não tô estável financeiramente. Então, tá falando que, olha, veja se você não tá perdendo, veja se as dores que você passou ou que você tá passando não está te fazendo perder dinheiro. Dinheiro, bens, oportunidades, enfim, ouros é matéria. Mas aqui, de alguma maneira, tem uma progressão boa. Então, tem um avanço de eu vou para outros lugares para recomeçar, para semear. Pode ser que em um lugar eu já tenha uma boa posição e em outro não. E aí eu vou ter que lidar com esse deslocamento. Tá. A Deca dá, porque, né, gente, eu tô no escuro aqui lendo e interpretando para vocês. Você com certeza vai saber melhor do que eu do que tá se passando. Né, eu falo, em algum lugar eu tô bem, isso pode ser uma profissão, isso pode ser um ambiente. E aí eu vou para outro lugar em que essa minha profissão eu uso parte vamos lá, de toda a minha construção eu levo uma parte para cá. Mas eu não sou essa mesma pessoa, eu não consigo levar tudo para cá. Seja porque é um espaço diferente, seja porque é uma oportunidade, né? Seja porque tem uma transição, e na transição, inevitavelmente, algumas coisas, não vou nem falar que se perde, porque a perda aqui pode ser no sentido negativo, é que eu não vejo só negativo, apesar de ter dito que pode acontecer ou estar acontecendo perdas, então estejam atentos ao que é perda e o que é um deslocamento necessário. Então, às vezes eu abro mão disso em prol disso. Isso tem mais valor do que isso? Não sei. Monetariamente falando, pode ser que não, mas tem outros aspectos no sentido que eu vou semear. Então, se eu deixo um cargo X para um cargo Y, um cargo é inferior. Mas, porém, entretanto, todavia, tem outras coisas que vão me desenvolver. Ou que me atraem, que me interessam, enfim. Esse é o momento atual de vocês, tá? Então, vamos entender agora qual que é a mensagem, o que vocês precisam ouvir para 2026, partindo disso, né? Vamos entender, então, qual que é a mensagem. Claro que vai ter outras mensagens no decorrer do ano, mas essa é uma mensagem inicial. O que Gêmeos precisa saber para 2026, para iniciar? Qual que é a mensagem para o ano de quem se conectar a esse vídeo, por favor? As de ouros. Página de ouros, as de ouros, né? Ok. Sabendo crescer e proteger aquilo que vocês têm, as coisas tendem a melhorar, a prosperar. As de ouros, o louco, né? Salto de fé, né? Eu preciso investir na minha própria transformação. Eu preciso investir. Muitas vezes a gente fala, né? Aquele momento da vida que algumas pessoas passam, assim, eu preciso ter condições para evoluir. Aqui eu preciso evoluir para criar as minhas condições. Evoluir no sentido, eu preciso me jogar, né? Mas vocês têm as condições aqui. As de ouros com o louco. Minimamente, assim, nem que seja a condição, eu tenho a condição de me cuidar. Isso já é uma condição para que eu possa fazer uma transformação. Em alguns momentos da vida a gente não tem nem a condição de se cuidar, a gente tá inábil, né? A gente não tá da nossa melhor maneira. Não é que existe a melhor versão, mas às vezes, gente, existem as limitações, então tá. Agora eu já não tenho mais uma limitação. Ou a limitação que eu tenho que me faz menor, não é menor, mas me faz ter a falta de condição me faz ter condição de poder interagir com essa nova realidade, porque quando eu estou muito preso a tudo que eu já galguei, a tudo que eu já construí, bens materiais pesam, né? Às vezes você já construiu uma história, uma carreira, e aquela coisa de, mas eu vou largar tudo. E aqui vocês levam algo, vocês não largam tudo, né? Mas eu pego isso que eu tenho e vou adiante. Não tudo que eu tenho, uma parte.
Tem algo aqui assim, gente. Ou vocês estão sentindo de deixar algo para trás, vocês estão na dúvida se eu Tawane, mas isso ainda tá pesando. Porque se tá vindo essa mensagem aqui é porque alguém precisa ouvir. Que olha, você tem que abrir mão, ou você tá recebendo algo na sua mão que é para você iniciar. Mas esse algo talvez me parece que vem de um lugar de eu tenho que começar a semear. Seja uma nova fase que eu adentro ou uma nova oportunidade. Mensagem para Gêmeos, então, 2026. O que a gente está falando de mensagem para 2026? O que eles precisam ouvir? 6 de ouro, gente. Parcerias, né? Trocas. Parceria no sentido de dar e receber, né? Uma mão e a outra compõem. Apesar de ser uma única carta de uma mão para outra, quer dizer, é uma única coisa que liga duas pessoas, dois interesses, ou mais interesses, né? Na verdade, porque aqui duas mãos geram 6 moedas, né? Então, enquanto que realmente tem um partilhar, uma troca que se expande. É através disso que se amplia, que se aumenta, através do germinar, do plantar, de jogar ali a sementinha, né? Seja essas duas mãos, pode ser você e a terra. Você e a terra no sentido assim, eu tô aqui nesse terreno, então tá, eu preciso aqui fazer alguma coisa para que esse terreno brote, desse terreno saia alguma coisa. Então, são vocês fazendo esse movimento, um movimento simples, talvez óbvio, né? Ah, tá, olha, claro. E isso é óbvio para isso, mas e para outras coisas? Qual é a semente que eu tô colocando ali? Qual que é a mensagem que eu tô depositando? Qual é o esforço que eu tô colocando ali? Mais uma carta, por favor. Mensagem para 2026. Quis vir invertido, não vou aceitar invertido. O que caiu aqui? 6 de paus, sucesso, vitória. 6 de paus, 6 de ouros. 6 de paus fala desse reconhecimento, né? Quis vir invertido, vamos entender. Vamos pegar mais uma. O que é 6 de paus aqui? Cavaleiro de ouros. É um reconhecimento progressivo. Demorado, dificultoso, não sei. Para algumas pessoas pode ser, né? O que eu chamo de progressivo, você pode chamar de demorado. E aí, qual é a visão? Pois é, 6 de ouros aqui. O que tá fazendo 6 de ouros? Não é? Quando a gente é criança, a gente quer que chega logo aos 18 anos. Aí demora, né? Pra criança demora demais pra chegar. Pra quem quer que chegue logo, né? E a gente fala, gente, mas não é demorado. Mas pra quem tá nesse anseio, nossa, até chegar aos 18 anos, uma vida. 6 de ouros, por favor. O que a gente tá falando pra Gêmeos? 4 de ouros. Veio 4 de ouros lá e aqui veio novamente, né? Lembra que eu falei aqui que eu vi erroneamente um 3 de ouros quando é um 4? Então, vocês têm duas vezes falando de estabilidade. Dos pilares, né? Essencial, fundamental, enfim. Vamos, já que eu clarifiquei essas duas, vamos clarificar o louco também. Saber aonde enraizar, né? Aonde eu tô depositando as minhas fichas. Se eu coloquei as fichas nesse orelhão, não dá pra eu ir no orelhão do lado e ligar de lá, né? Tem que ser nesse orelhão. Então tá bom. Novamente, o óbvio que não precisa ser dito, não, mas enfim, talvez precise, porque senão eu não estaria dizendo, né? O louco aqui, por favor. O louco vindo com 10 de paus. Com a rainha de espada. Caminho exaustivo, né? Mas recompensador. Não tem muito o que dizer. Fiquei olhando para ver se tinha mais alguma mensagem, mas é isso. Caminho longo, árduo, difícil. Novamente, dificuldade é um adjetivo, uma perspectiva árduo no sentido de ele é difícil por si só, mas quando eu digo difícil, eu estou atribuindo os meus próprios valores à situação. Então existe a situação em si, pelo que ela é, então o caminho pode ser longo, isso é inegável, né? A gente pode falar que 10 quilômetros é longo para todo mundo. Ah, tá, olha, mas se eu tiver de carro, 10 quilômetros é perto. Não, mas 10 km é uma distância
considerável. Mas é o que eu atribuo a esses 10 quilômetros diz do que eu tenho de visão. Rainha de Espadas. A forma como eu lido com as distâncias é o que vale a pena. As de ouros, por favor, Carol. Nossa, as de ouros com as de paus. Mete as caras, né? Mete as caras. Vai, enfrenta, se joga. Clichê, vai, enfrenta, se joga. Mensagem para 2026, mas é isso que tá falando aqui. Compartilhe, vai, enfrenta, se joga, compartilhe e colhe as recompensas. Seguidamente é isso, assim, ó. Conseguem? Vai em frente, se joga, começa, compartilha e curta a vitória. É inegável. Não tem mais o que dizer. E assim eu vou finalizando, eu só vou tirar o oráculo para vocês. Acredite na sua própria magia. Acho que é uma mensagem clichê de começo de ano, mas é essa, certo? Vamos lá. Gêmeos, mensagem final. Jardim, algo adorável irá crescer disso tudo, né? E vai crescer mesmo, né? Ela falava que tem aqui, que vale a pena o caminho. Algo adorável irá crescer disso tudo. Eu tô sentindo esse, um ponto mais seco, assim, mais direto. Eu não tô conseguindo adentrar muito, tá bem objetivo, assim. Como eu falei, é bem clichê, é o óbvio, entende, assim? Tá sendo isso a mensagem. Algo adorável irá crescer tudo isso. Mais uma carta, por favor, só pra gente complementar, se é que precisa de complemento, às vezes complemento final venha um pouco mais de abertura do que essa mensagem mais direta e reta. Sol, coloque o sol de volta no seu céu. Então, assim, me parece que, apesar dos desafios, dos argouros, né, das lutas aqui, porque tem o 10 de espadas, né, algo adorável vai vir de tudo isso, que é a possibilidade de enxergar de novo a vida, de você se sentir potente, de poder reconstruir, de poder ver nascer, de poder ver germinar, é uma nova fase, né? Bem-aventurados os que conseguem transpor e tirar de tudo isso um sol, né? Ok. No fundo do deck, dragões, destrua todos eles, então vai em frente, gêmeos. Vai em frente que atrás vem gente, é isso? Então tá, espero vocês para a próxima leitura. Até mais, tchau, tchau.